Às vezes em dias de luz perfeita e exata, em que as coisas têm toda a realidade que podem ter, pergunto a mim próprio devagar, por que sequer atribuo beleza às coisas? Uma flor acaso tem beleza? Tem beleza acaso um fruto? Não. Tem cor e forma, e existência apenas. A beleza é o nome de qualquer coisa que não existe, que eu dou às coisas em troca do agrado que me dão. Não significa nada. Então, por que digo eu das coisas são belas? Sim, mesmo a mim, que só vivo de viver, invisíveis vêm ter comigo as mentiras dos homens. Perante as coisas que simplesmente existem. Que difícil ser próprio e não ver senão o invisível. Muito antes de Fernando Pessoa, a arte e a beleza já vinham sendo objeto de estudo, e assim surgiu a estética, isto é, a faculdade do sentir. Segundo o pensamento platônico, a beleza é a única ideia que resplandece o mundo. Antes de adentrar no tema do vídeo, gostaria de agradecer a você que está acompanhando o projeto de extensão Filosofia para Todos e também parabenizar aos meus professores e colegas responsáveis por produzir todo o conteúdo desse canal. Eu me chamo Maria Beatriz, sou acadêmica do curso de Licenciatura em Filosofia da Universidade Estadual do Amapá e estou aqui para falar de Aristóteles, mais conhecido como Platão. E foi na cidade de Atenas, na Grécia, que nasceu Platão. Provido de uma extraordinária capacidade de escrever, ele discorreu sobre diversos temas, como a imortalidade da alma, a virtude, o amor, a educação, a justiça e a política. É importante mencionar que essas obras são em forma de diálogos e compõem mitos e alegorias criados para apresentar de maneira mais concreta os assuntos. Nascido em uma família aristocrática, Platão teve oportunidade de dedicar-se aos estudos. No entanto, quem marcou profundamente a sua história foi Sócrates. A prova disso são os próprios diálogos dedicados à jornada do mestre. Inclusive, a obra Fédon fala sobre as últimas palavras de seu querido mentor intelectual. E mais, a fim de continuar propagando tudo o que lhe for ensinado, ele fundou a Academia, uma instituição de ensino que reunia estudiosos e instruía conhecimento filosófico e político aos jovens atenienses. Porém, Platão foi marcado pela insatisfação da atual regência democrática da polis, compostas por demagogos que, ao invés de concentrarem-se em pautas realmente necessárias e sensatas a respeito do futuro da cidade, defendiam apenas interesses particulares através de discursos falaciosos. E, ironicamente, a oratória apaixonada camuflava o caos gerado pelas péssimas decisões. Por trás desse contexto existiu um grande remorso causado pela condenação de Sócrates, e com motivos de sobra, Platão escreve o diálogo A República, um projeto grandioso de cidade perfeitamente justa. A obra inicia com uma longa busca para o conceito de justiça, e nela conhecemos a famosa alegoria da caverna, na qual um dos homens presos consegue libertar-se e contemplar a verdadeira realidade. Isso ilustra o percurso da doxa à episteme. Todavia, como nem tudo são flores, ao retornar para buscar os demais, infelizmente acaba morto. E aqui jaz uma referência a Sócrates. Na cidade ideal, as funções estão espelhadas na tripartição da alma, correspondente às virtudes e habilidades de cada pessoa. Desse modo, os filósofos ocupariam a função de governar, dada a capacidade racional de manter fora de perigo o desenvolvimento da polis, caso fossem tripudiados pelos desejos, ambições e prazeres.
Vale frisar que a tradição oral se tornou um componente pedagógico significativo. Exemplo disso foram os poetas, vistos como autoridades, se empenhavam profundamente para transmitir valores culturais. Entretanto, o que expunham ao povo envolvia somente os 5 sentidos, deixando-os apenas com a visão limitada do mundo. A Grécia foi palco de várias manifestações artísticas: a tragédia grega, a comédia, narrativas, epopeias. E, enquanto a tragédia grega apresentava uma performance marcada pela adoração aos deuses, enaltecendo heróis durante duelos e encerrando com a morte, a comédia se estruturava mais abertamente em torno de histórias cômicas, interagindo intimamente com a plateia. Por isso, todos ficavam fascinados. Traduzindo, quando o ser humano confia naturalmente no que vê, acredita que aquilo é a mais pura verdade. E aí encontra-se o perigo, pois tal ação é decorrente dos sentidos e corresponde ao mundo sensível, que é a sombra do verdadeiro mundo, o mundo inteligível. Repudiando esse formato de produção artística, que situa-se na esfera sensível, Platão a define como imitação, não da ideia universal, mas da aparência, ou seja, do objeto concreto. É importante ter cuidado e atenção quanto a essas críticas, pois ele condena somente a péssima imitação, a arte limitada, e não despreza as aparências, constatando que elas possibilitam alcançar a identidade invisível de tudo que existe. A sua proposta consiste em mostrar que a arte é passiva, fornecedora de prazer à vida e tem como objetivo atingir o bem. Aqui, o bem remete à melhor experiência para tudo e todos. No vocabulário platônico, a beleza é aquilo que move o ser humano, causando-lhe satisfação. Portanto, a beleza é uma face do bem. Nesse momento, o Platão desconstrói as interpretações em torno da beleza presentes em sua época, desvencilhando a beleza das riquezas, satisfações pessoais, vantagens e utilidades. Por exemplo, algo detido como útil e vantajoso pode não ser belo, então a utilidade de qualquer coisa está fora da questão beleza. O correto na perspectiva platônica é que as coisas belas são em si um convite para ir além das aparências, a fim de transparecer que as coisas belas possuem um modo de ser, e este não desaparece, porque a fonte dela é a ideia, forma ou essência, contida no mundo inteligível. Em outras palavras, as coisas belas seriam como uma casca, mas ela não desaparece, e sim transcende. O filósofo ateniense ainda classifica características que deixam belas as coisas materiais, enumerando os pontos, linhas, proporção das medidas, cores, ritmos e outros tipos. Essa classificação deriva do pitagorismo, nome dado ao movimento iniciado por Pitágoras de Samos, cuja ideia central consiste em toda a realidade partir dos números e harmonias matemáticas. No tratamento do belo na arte em Platão, a harmonia de todas as partes vivifica a beleza das coisas. Retomando a República, Platão demonstra preocupação com a mímese e vê a necessidade de expulsar tais poetas da cidade ideal, pois estes prejudicariam a educação verdadeira, já que a racionalidade deve guiar as ações, baseando-se no horizonte da verdade, do bem e do belo, cabendo à filosofia desempenhar tal papel. Ele não era contra a arte, e muito menos ao prazer dado das coisas belas, entendendo que elas operam como ponte entre a beleza sensível e inteligível. O problema mesmo era misturar beleza com a arte, prendendo-se às emoções. Alcançar o bem é um processo de educação filosófica,
no qual se ganha um novo olhar capaz de filtrar a natureza das coisas e ações, evitando que o mal disfarçado de bem sobressaia no agir. Para concluir, a arte em Platão está profundamente conectada à ética e à política. Toda essa abordagem será tratada em um polo oposto pelo filósofo Aristóteles, mas a discussão em torno da estética continua.